Bom dia, meninas, bom dia, meninos, tudo bom com vocês? Então, na proposta de aula de hoje, eu vou fazer uns comentários a respeito dessas questões para análise de aprendizagem, certo? Essas 6 questões que a gente vai comentar aqui, que a gente vai responder juntos, são questões resumidoras de todo o conteúdo que a gente viu no mês de maio, certo? E, consequentemente, vai servir como revisão para vocês. Estou gravando aqui a aula daqui da sala mesmo, dos meninos do presencial, certo? Então, o meu conselho é que vocês copiem essas questões. No caso, como eu vou estar falando no vídeo, vocês podem pausar o vídeo para poder copiar as questões, certo? Lembrando que os meninos aqui do presencial já fizeram as questões no caderno, certo? Agora eu vou comentar as questões com eles, ou seja, quem é aqui do presencial vai fazer no caderno e vai deixar no caderno para eu dar o visto. E quem for do online, no caso vocês que estão assistindo o vídeo, vão também fazer no caderno, só que o diferencial é que vão me enviar pelo Google Classroom, beleza? Então vamos aqui. Primeira questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras são advérbios. Certamente, longe, carinhosamente e sábia. Todas aqui são advérbios? Sim ou não? Não. Bem, possivelmente, nunca e certamente. São advérbios? Sim. Então, vou marcar para ver. O próximo. Mal, jamais, bonita e universalmente. Todos aqui são advérbios? Não, bonita não é advérbio, não é? O próximo. Agora, nunca, atento e rápido. São advérbios? Todos. O próximo. Acima, perto, longe e mar. São advérbios? Então, vamos verificar se está certo. É isso mesmo. Todas essas palavras, gente, são advérbios. Aqui em cima, ó. Certo? O sábia, certamente, longe, carinhosamente, são advérbios, mas o sábia não, certo? Aqui do mesmo jeito que mal, jamais, universalmente são advérbios, mas o bonita não. Aqui, ó, agora, nunca, atento e rápido não são, certo? E aqui, acima, perto, longe e mar não são. Lembra que advérbios são aqueles que vão indicar o modo de alguma coisa, certo? Ele fez alguma coisa, mas ele fez de alguma forma. Certo? Então, como a gente viu aqui, a primeira questão é esse item B. Certo? Ó, a gente for ver aqui, ó. Bem, possivelmente, nunca e certamente. Tá? Agora aqui a segunda questão. Selecione as orações em que as palavras em destaques são advérbios. Amanhã haverá aula normalmente. A palavra em destaque é um advérbio? Então, eu vou marcar, certo? Vou marcar o que vocês disserem aqui, no final a gente verifica. O vendedor da direita é mais rápido que o da esquerda. Esse rápido aqui é um advérbio? O próximo. Eu caminhava depressa demais. É um advérbio? O depressa? Sim ou não? Vou marcar. Frequentemente, ela está muito atrasada. O muito aqui é um advérbio? Sim ou não? Sim. Vou marcar e vamos verificar. É isso mesmo, gente. Ó, percebam que aqui o advérbio está sempre indicando um modo, seja de lugar, seja de como ele está fazendo alguma coisa, certo? Ó, se a gente for ler a primeira oração sem o amanhã, ó, haverá aula normalmente. A oração não tem sentido se tivesse amanhã, só que eu acrescentei esse advérbio para indicar quando isso vai acontecer, certo? No próximo aqui, ó, se eu tirasse esse depressa, ficaria eu caminhava demais. Não faz sentido do mesmo jeito? Só que eu acrescentei essa palavra que indica um modo. Além de caminhava, eu caminhava o quê? Depressa. Eu acrescentei um modo, certo? No próximo aqui, ó, frequentemente ela está muito atrasada. Se não tivesse esse muito, ficaria frequentemente ela está atrasada. Não faz sentido? Não. Faz sim.
Só que aqui eu acrescentei que além dela estar atrasada, ela está o quê? Ela está muito atrasada, certo? Percebam que são só as palavrinhas, então minha dica é, se quando vocês forem fazer o TD e tiverem com dúvida se a palavra é um advérbio ou não, tenta retirar ela da frase para ver se faz sentido. Olha aqui, por que esse segundo item não é um advérbio? Se a gente for ler essa palavra sem o rápido, como é que ficaria? O vendedor da direita é mais do que o da esquerda. Mas o quê? Faz sentido? Não. Então, se eu retirar ele aqui, não faz sentido. Os outros, se eu tirar, a oração tem sentido do mesmo jeito, certo? Então, essa é a dica que eu dou para vocês na hora que forem fazer o TD e tiverem dúvida de identificar se a palavra é um advérbio ou não, certo? Vamos aqui, ó. Aqui vocês vão falando, eu vou marcando verdadeiro ou falso, tá? Terceira questão. Os advérbios são palavras invariáveis que indicam circunstâncias relacionadas à ação verbal. Com base na afirmação, marque verdadeiro ou falso. Em ele me olhou friamente. Friamente é advérbio de modo? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Respondam sem medo, tá certo? Que depois a gente vai só verificar. Falso, vamos ver aqui se é falso. Em eu irei a Paris brevemente. Brevemente é advérbio de tempo? Sim. Vou marcar aqui verdadeiro. Em o vírus é contagioso. Contagioso é advérbio de intensidade? Eu estou dizendo que ele é contagioso, não estou falando que ele é muito contagioso, bastante contagioso. O contagioso aqui ele é só um adjetivo, certo? Estou dizendo que o vírus ele é alguma coisa. Lembra que o advérbio ele só vai indicar uma circunstância que aquilo está relacionado, certo? No próximo aqui, em infelizmente eu saí de casa. O infelizmente é advérbio de negação? Sim. Em certamente eu passarei de ano. Certamente é advérbio de afirmação? Sim. Vamos verificar. Certo? Friamente não é advérbio de modo. Certo? Tá errado. A gente marcou falso, mas era verdadeiro, tá certo? Aqui tá certo, aqui tá certo. Aqui, em infelizmente, infelizmente não é advérbio de negação, certo? Então é falso, tá? Então, as respostas corretas, certo? O primeiro é advérbio de modo mesmo. Ele me olhou de alguma forma. Ele me olhou como? Ele me olhou friamente. Eu poderia dizer que ele me olhou delicadamente. Ele me olhou amorosamente. Ele me olhou de algum modo. Então, o friamente aqui, ele é um advérbio, certo? Porque se eu dissesse assim, ele me olhou, faz sentido. Só que eu coloquei um modo, ele me olhou de algum jeito. Ele me olhou como? Friamente. Então, o friamente aqui, ele é meu advérbio, certo? E o infelizmente, ele não é advérbio de negação, certo? Ele não está negando nada aqui. Ele está afirmando, só que ele indicou que, infelizmente, eu saí de casa. Ele não negou essa afirmação, certo? Então, fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Vamos aqui na quarta questão. Algumas palavras recebem acento gráfico para diferenciar de suas homógrafas átonas. Selecione as palavras que completam a frase de acordo com a classificação entre parênteses. Flávia me a bola. Verbo. Vamos olhar aqui as opções. O certo é de, é de, é por ou tem. Flávia me por a bola, me tem a bola, me di a bola ou me dê a bola? Me dê, com acento circunflexo. Certo? Agora aqui, estarei aqui, é uma preposição, qual é? O de, o de, o por ou tem? Por com acento ou sem acento? Estarei por aqui.
Eles, de verbo muitos amigos. Eles o quê? Eles de, eles de, eles por ou eles têm? Tem. Lembra que como é no plural, o tem vai receber o quê? O acento circunflexo. Vamos verificar para ver se está certo. É isso mesmo, certo? Vamos aqui na quinta questão, ó. O acento diferencial, ele serve para distinguir palavras de mesma grafia. E de acordo com as frases abaixo, relacione as palavras à sua classificação correta. Nós temos aqui conjunção, preposição, substantivo e verbo. Ana espera que Marcos lhe dê carona. Esse dê é o quê? É uma conjunção, é um substantivo, é um verbo ou uma preposição? É um verbo, não é? Como é que coloca aqui? Verbo, né? Marcos gosta de esquiar. Esse de aqui é o quê? É uma conjunção, é um substantivo ou uma preposição? Vamos ver se é. Opa. Vamos verificar? É isso mesmo, certo? O de, eu estou dando, eu estou fazendo uma ação. Então, ele é o quê? Ele é um verbo. Agora, a preposição de, para, com, quem, por, certo? É preposição. Então, é isso mesmo. O de, né, é um verbo e o de é uma preposição. É o que vai diferenciar, certo? Então, lembra que esse acento diferencial é só para distinguir uma palavra que tem a mesma grafia, tá? E na nossa última questão, vamos aqui, ó. Relacione as alternativas à classificação correta dos encontros vocálicos. Ideia, céu, anzóis. Ideia, céu, anzóis. É um hiato, tem ditongo, é um ditongo aberto. O que vocês acham? Ideia, céu, anzóis. Eles são o quê? São antes de mais nada. Essas três palavras, ideia, céu e anzóis, são ditongo ou hiato? Na hora de separar as sílabas, as vogais ficam juntas ou ficam separadas? Tentem separar as palavras. Ideia, céu, anzóis. As vogais ficam juntas, então elas são o quê? Ditongo, mas é um ditongo aberto ou fechado? Aberto. Olha como a gente fala aberto, ó. Ideia, céu, anzóis. Então, se a gente marcar aqui, ele é o quê? Ditongo aberto, né? Certo. Doído, meu e muito. É um hiato ou é um ditongo fechado? Ditongo fechado. Vamos ver. E moído, baú e enjoo. Sobre o quê? Hiato. É isso mesmo, certo? Quando a gente se vocês tiverem dúvida de diferenciar um hiato e um ditongo, é só separar as sílabas. Se as vogais ficarem juntas na mesma sílaba, na hora da separação, ela é o quê? Um ditongo. Agora, se as vogais elas se separarem na separação das palavras, das sílabas, ela é o quê? Ela é um hiato, certo? Meninos, lembrando que tanto vocês aqui do presencial quanto do online, as questões, o assunto para poder estudar isso no livro, ele está nas páginas 132, 133 e 134, certo? Então, estudem através dessas páginas aqui, ó, advérbio. Se você estudar por aqui, pelas aquelas explicações que eu coloquei no quadro que vocês copiaram, gente, vocês fazem o TD brincando, certo? Então, estudem pela página 132, 133, eu tô falando 134, certo? Que vocês vão tirar uma ótima nota do TD, certo? As questões estão super simples, é só precisa de atenção, certo? Algumas questões elas vão exigir que você pense um pouquinho, certo? Gente, agora eu vou comentar com vocês, eu vou só comentar rapidinho aqui por cima algumas questões do TD de maio que vocês vão fazer, certo? Ó,
Essas aqui são as questões, ó. Primeira questãozinha de interpretação de texto, tá? Eu não vou ler, porque isso aqui é só para vocês lerem e interpretarem, tá? Então, as primeiras questões aqui, ó, são de interpretação de texto, também falando sobre o quê? Sobre advérbio, certo? Ó, vamos aqui. Certo? Então, gente, adjunto adverbial. Gente, lembrando que essa prova, ela vai ter algumas questõezinhas também sobre alguns dos conteúdos que a gente já vinha estudando, certo? Então, vai estar super tranquilo, ó. Questões de interpretação, certo? Ó, vocês vão ter que ler um pouquinho. Tá, ó, questãozinha de interpretação. Peraí. Questão, como ele fala aqui, ó, de recurso de citação direta. Lembra que na sala de redação, o que é um discurso quando ele é direto e ele é indireto? Ele é direto quando o autor, né, ele utiliza a própria fala da personagem. E fulana disse isso, certo? O indireto é quando ele diz por outra pessoa, tá? Ó, questãozinha de preposição. Aqui é a última, certo? Ó, o da é uma preposição, ele está indicando posse, ele indica causa, ele é a origem, certo? Então, meninos, não esqueçam de fazer as questões pergunta e resposta, tá? Essa é a única atividade que eu vou pedir para vocês, pergunta e resposta, porque de fato é uma atividade de revisão. E como vocês não têm essas questões no livro, não tem como colocar somente a resposta, tá? Então, façam pergunta e resposta. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem uma mensagem pelo Google Classroom, beleza? No mais, fiquem bem, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!